Em primeiro lugar, é muito difícil não haver politização na abordagem, na discussão, na investigação de um crime que literalmente distribuiu bilhões com B. E eu acho que a gente já pode fazer essa afirmação pelos players da política no Brasil. São bilhões com B relacionados à atividade política, não apenas à atividade política, mas também era uma atuação tão ampla que também tinha seus braços na atividade política brasileira, como tinha na atividade empresarial, na atividade judicial, mas esses são temas para outros dias. Então, a politização vai acontecer. As pessoas falarão do caso e deverão mencionar aqueles que estão relacionados ao caso. E alguns deles são políticos, alguns deles estarão concorrendo nas eleições desse ano e, naturalmente, serão mencionados. Mas agora, quem será mencionado mais do que todo mundo é o Daniel Porcaro. Por que Daniel Porcaro é mais mencionado do que todo mundo? Por causa da politização? Não, é porque Daniel Porcaro comandava um esquema bilionário que fraudou muitos brasileiros em suas aposentadorias, em seus depósitos. Quem colocou dinheiro no fundo garantidor também foi fraudado pelo senhor Porcaro, então é óbvio que ele é o centro disso tudo. É claro que o país irá se debruçar sobre a discussão e a investigação desse caso. Por quê? Porque é de interesse público, foram bilhões desviados do bolso dos brasileiros. Agora, é claro que o entorno do Porcaro quer falar sobre a política. O entorno do Porcaro não quer falar sobre a polícia. Não quer falar sobre as provas que estão ali, sobre como ele enriqueceu, como o banco dele chegou àquele tamanho. Quer falar sobre política, porque política é subjetiva. A gente vai ficar aqui dizendo, é por causa da polícia que o Bolsonaro está sendo investigado, é por causa da política que o Flávio... A gente vai ficar discutindo coisas que são acessórias ao ao que ele precisa fornecer na delação. O Porcaro está muito enrolado na delação, porque mentiu na sua primeira proposta de delação. A imprensa, uma semana depois, descobriu temas já com provas da atuação dele que ele nem mencionava na primeira versão da sua delação. O sistema funciona para proteger a sociedade, não é para proteger o bandido. Então, se o Porcaro ficará até o final da Copa, até o final da eleição, até o final da outra eleição, da outra Copa, o problema é dele, não é da sociedade. O entorno dele pode escolher chamar isso de politização, de tudo. Pode dizer que vai ficar até depois da eleição, como se fosse coitado do senhor Porcaro, vai ficar mais 3 meses preso. Até se voluntariou a devolver bilhões. Então, a gente precisa separar as coisas. De um lado, você terá uma politização natural, porque se trata de um tema com conexões com a política. Do outro lado, você tem os amigos do Porcaro querendo dizer que, na verdade, ele não fez nada de errado e tudo isso é só uma discussão sobre Bolsonaro e Lula. Não é. A gente tem milhões de reais indo para um filme, a gente tem bilhões de reais sendo distribuídos por aí. Em todo tipo de transação, a gente precisa entender que a sociedade brasileira está muito polarizada, muito focada na política. Esse ano é um ano de eleições estaduais e federais, a gente precisa entender isso tudo. A sociedade brasileira está engajada na política de forma como jamais esteve. Mas nem tudo é política. Algumas coisas são apenas uma questão de polícia e bandido, e é importante que a gente não esqueça quem é a polícia e quem é o bandido nesse caso.